Olá pessoal, mais uma vez de volta aqui no nosso canal Exata em Dobro, com mais conteúdos para você de física e matemática, galera. Você que está aí querendo melhorar o seu conhecimento na área de física, na área de matemática, vem com a gente, se inscreve no nosso canal, não deixe de acionar o sininho e deixe o seu like também, para gente prosperar esse canal aí, fazer muitos vídeos para você ainda, ok? Eu sou o professor Carlos Salles. Estamos começando aqui hoje com mais um conteúdo da área de matemática. Vamos começar um conteúdo importantíssimo aqui, funções. Essa é a aula 1 sobre funções, ok? Vem comigo então, funções para você, pessoal. Muito bem, quando a gente vai falar de função, é importante que você saiba que funções é algo do nosso dia a dia, está presente no nosso dia a dia. A função, a ideia de função está presente quando relacionamos duas grandezas variáveis. Quer ver um exemplo? Olha só, quando você está andando de carro, você concorda comigo que a velocidade está em função, por exemplo, a velocidade está em função do tempo, ok? A velocidade, então, o que significa isso? Que a velocidade é uma grandeza física, que o tempo é outra grandeza física, mas uma é uma grandeza física que depende da outra. No caso aqui, a velocidade depende do tempo, né? Qual que é a ideia de função, então, né, gente? Qual que é a ideia de função? A ideia de função é você relacionar duas grandezas. Quando você pensa que, só um exemplo bem simples aqui, ó, quando você tem, por exemplo, um quadrado, né? Vamos imaginar um quadrado aqui, né? Bom, vamos chamar de y, o perímetro desse quadrado, né? O perímetro desse quadrado vai depender do valor do lado do quadrado. Você concorda comigo? Então, y vai ser igual a 4x. Por que 4? Porque você tem 4 lados para considerar. Se fosse um triângulo equilátero, por exemplo, você teria 3 lados para considerar. Então, o y seria igual a 3x, né? Então, o y aqui é uma variável, o x é outra variável. O y é uma variável dependente, perdão. O y é uma variável dependente, tá bom? E o x é uma variável independente, ok? É assim que funciona. Então, assim, só para você ter uma noção aí, que nossa aula de hoje é justamente para isso, para você explorar um pouco mais dessa noção intuitiva de função, né? É porque é algo que está presente no nosso dia a dia, você utiliza e às vezes você nem sabe que está utilizando a função. Trouxe aqui 2 exemplos para você. Vamos para o primeiro, para você então explorar um pouco mais essa ideia, né, de função, essa noção que a gente tem, mas a gente explora pouco. Vamos lá. Em um restaurante, cada 100 gramas de comida custa R$4, né? Qual é a lei da função? Então vamos lá. Um segundo objetivo nessa aula de hoje é justamente conseguir responder para várias situações isso aqui, ó. Qual é a lei da função? Qual é a lei da função? É o mesmo que perguntar, no lugar da lei, você pode colocar também a palavra fórmula, a fórmula, né? Qual é a fórmula da função? Você pode também usar a palavra qual é a regra, né? A regra da função, né? Tudo isso aqui são válidos, né? Qual é a lei da função, qual a fórmula da função, qual a regra da função, é a mesma coisa. E nesse exemplo aqui, onde nós criamos uma situação hipotética aqui, né? Mais hipotética, porém, acontece no dia a dia de muita gente. Você vai no restaurante, né? Ali a comida é por quilo, aí você... Lá está um cartaz dizendo que a comida, cada 100 gramas, custa R$4, né? Então, para você responder essa pergunta, qual é a fórmula, seria interessante aqui, já que a gente está organizando algo que era só uma ideia intuitiva, vamos usar uma tabela para começar esse raciocínio, né? Uma tabela aí vai te ajudar.
Uma tabela, muito bem. Como que seria essa tabela, então? Você teria de um lado dessa tabela o peso, eu vou colocar entre aspas peso, né? Porque na verdade é a massa, mas como todo mundo utiliza a palavra peso, vamos utilizar aqui também, tá entre aspas, então não tem problema algum. Então nessa tabela você de um lado tem o peso e do outro o valor que você vai pagar em reais. Eu vou colocar o símbolo do reais lá e tá tudo certo, né? Muito bem. Isso aqui já me dá uma ideia. É o seguinte, qual que é a primeira ideia que vem à sua cabeça? Lá está o cartaz escrito, 100 gramas você paga R$4, né? 100 gramas você paga R$4. Então vamos lá, vamos explorar um pouco dessa ideia aqui. Se 100 gramas você paga R$4, 100 gramas, 100 gramas, você paga R$4, 200 gramas é meio que óbvio que você vai pagar o dobro, né? Porque você está consumindo o dobro de comida, ok? E quanto que fica então 600 gramas? 600 gramas, como que seria isso então? Bom, 600 gramas vai ser o quê? R$24. Você fez uma conta simples. Bom, 100 gramas eu pago R$4, né? 600 gramas é 6 vezes mais o peso de 100 gramas, né? Então eu vou multiplicar o valor em reais por 6 também, ok? 4 vezes 6, 24. Muito bem, você montou uma tabela para você ter uma noção da função. Ou seja, aqui você percebe claramente que o preço está em função, do peso, né? Novamente entre aspas, que na verdade é a massa, né? O preço está em função do peso, ou seja, o preço é uma variável que depende do peso. Então aqui novamente você tem uma variável independente e aqui você tem uma variável dependente, ok? Muito bem. E aí a pergunta é, qual é a lei da função? Qual é a lei da função? Vamos seguir um raciocínio aqui. Vamos seguir o seguinte raciocínio. Veja bem, 100 gramas, você concorda comigo que custa R$4. A gente já viu isso, 100 gramas custa R$4. Quanto que custaria 10 gramas? Ó, estou diminuindo um zero aqui, né? Isso significa que eu vou pagar menos aqui. Então, eu vou diminuir uma casa decimal para cá. Não seria um pouco intuitivo a gente entender que 10 gramas seria 40 centavos? 100 gramas, R$4, ok? 10 gramas, 40 centavos. Tá, e 1 grama? Vamos pensar comigo, e 1 grama? 1 grama seria quanto? Eu ando com essa vírgula mais uma casa para cá, então eu vou ter 0,04. Esse seria então o valor, né? 0,04 seria o valor que pagaria, tá, por 1 grama. Muito bem, ou seja, agora, se cada grama custa 0,04 de reais, né? Como que eu colocaria isso numa formulação? Lembra, qual é a lei da função? Qual é a fórmula? Qual é a regra? Qual é a regra, tá? Que vai me trazer uma relação do preço com o peso. É isso que nós queremos saber. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o preço de P. Vou chamar o preço de P, ok? A gente já viu aí que o preço depende do peso. Mas cada unidade de peso, que agora eu estou chamando de 1 grama, custa 0,04. Então significa o seguinte, que cada grama já tem o seu valor fixo de 0,04. Ok? Então, agora, veja bem. Se cada grama custa isso,
Eu vou chamar de X a quantidade de gramas que será consumido. Então, se eu consumir 200 gramas, no lugar do X eu coloco 200. Se eu consumir 900 gramas, no lugar do X eu coloco 900 e multiplica esse valor por 0,4. Então, essa aqui seria a nossa lei, tá? Ou fórmula da função. Lei da função, ok? Então, respondida a pergunta desse primeiro exemplo. Muito bem, vamos pensar num segundo exemplo aqui. Um exemplo tradicional. É um exemplo tradicional, mas que daqui a pouco esse exemplo vai se tornar obsoleto, né? Porque é o exemplo clássico aqui do taxista, né? E hoje em dia as pessoas nem estão usando mais tanto táxi, né? Elas estão usando mais o Uber e outros aplicativos aí. Então, vamos para esse exemplo porque ainda ele não se tornou ainda obsoleto, né? Ainda existe muita gente que utiliza o táxi. Em certa cidade, os taxistas cobram R$ 4,50 a bandeirada, mais R$ 3,00 por quilômetro rodado. Letra A, escreva a lei da função. Então, na letra A, nós queremos a lei da função. E na letra B, quanto um passageiro pagará por rodar 10 quilômetros, tá ok? Muito bem. A lei da função aqui, você já percebeu que tem uma tal de bandeirada. Ó, essa bandeirada é R$ 4,50. O que seria essa bandeirada? Um preço fixo só pelo fato de você acionar o táxi. Um preço fixo. Se é um preço fixo, isso aqui é uma constante, né? Constante. CTE é a abreviação de constante. Essa bandeirada aqui é um valor constante. Muito bem. Então, na letra A, pessoal, ok? A gente tem que descobrir aí a lei da função. Vou fazer o seguinte, eu vou chamar de y o valor a ser pago, ok? E de x os quilômetros rodados. Então vamos lá. Você já percebeu aí que o valor a ser pago pelo passageiro vai depender de duas coisas, da bandeirada, que custa R$ 4,50, e da quantidade de quilômetros rodado, não é? Muito bem. Cada quilômetro rodado, o passageiro vai pagar R$ 3,00. Então vai ficar da seguinte forma. Tem um preço fixo. Esse preço fixo, que é uma constante, eu vou chamar de C aqui, vai ser a constante, ok? E mais, tá? Mais um determinado valor, que eu vou chamar de A, vezes a bandeirada. Vezes os quilômetros rodados. Então, quem que seria esses quilômetros rodados? O X. Então, olha só como que ficou essa lei. Ó, o preço a ser pago vai custar uma constante, um preço fixo. Aqui eu só estou determinando a lei primeiro, ok? Porque aqui nessa cidade a bandeirada custa R$ 4,50, mas em outra cidade, essa constante que eu chamo de bandeirada aqui, ela pode custar outro valor. Então, por isso que eu estou colocando aqui em termos de letras ainda, não já coloquei o valor direto ainda, porque eu estou apenas ensinando o raciocínio primeiro, né? Então, e esse A? Esse A aqui é um valor que vai acompanhar o X. Que valor é esse, né? Nesse caso, esse valor é 3, porque cada quilômetros, que é o que o X representa, custa R$ 3,00. Então, se a pessoa andar 3 quilômetros, perdão, se a pessoa andar 1 quilômetro, então aqui no lugar do X vai ser 1. Então, ela vai pagar R$ 4,50 mais 3 vezes 1. Se ela andar 2 km, 4,50 mais 3 vezes 2 e assim por diante. Então, a lei aqui vai ser 4,50, que é o valor da constante, mais 3 vezes x, tá? 3 vezes x. E x é o número de quilômetros, rodados.
rodados. Então, essa é a lei dessa função. O que é o y, então, pessoal? O que seria o y? O y aqui é o quê? É o preço que o passageiro vai pagar. Mas tem uma letra B aqui, né? Quanto um passageiro pagará por rodar 10 km? Bom, se a lei já está pronta, olha o tanto que fica simples. Ó, responder a letra B. Né? A lei é Y, que é o preço, 4,50, que é a bandeirada, mais 3 vezes o X. Só que o X é a quantidade de quilômetros rodados. E aqui ele está te dando um valor de quilômetros rodados, que é 10. Então, o X vale 10. Ou seja, nesse caso, pessoal, né, nesse caso, Y, que é o preço, vai ser 4,50 mais 30. Mais 30. Que vai dar, né? Mais 30 reais no caso. Y vai ser, então, 34 reais e 50 centavos. Esse é o valor, esse é o preço, né, que o passageiro vai pagar por rodar aí 10 quilômetros, ok? Muito bem, eu vou ficando por aqui com essa aula introdutória, só para você ter a noção, tá, do que seria, então, essa ideia de função, tá bom? E na próxima aula, a gente começa a aprofundar nesses conceitos aí. Até a próxima. Não esquece o seu like. Dá o seu like, já aproveita, dá agora. Vai lá, só um cliquezinho no like. E até a próxima, pessoal. Fica todo mundo na paz.